Iniciou. Então, boa noite a todos. Nós começamos agora mais uma aula, de microbiologia de alimentos. Eu vou abrir aqui a apresentação para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone e perguntar. O nosso tema de hoje, gente, é sobre deterioração microbiana de alimentos, né? Então, é um tema que quem trabalha já na área visualiza, mas dentro da nossa própria rotina, dentro de casa, a gente está vendo acontecer o tempo todo essa deterioração microbiana dos alimentos. E aí a gente precisa entender primeiro o que é a deterioração microbiana, né? A deterioração microbiana é aquele conjunto de alterações indesejáveis que são provocadas pela atividade dos micro-organismos nos alimentos. Então, quando a gente fala que o micro-organismo atuou de forma indesejável, é porque o micro-organismo deteriorou o alimento, né? Porque a gente pode ter os micro-organismos atuando de forma desejável, que aí a gente vai ter produção de outros alimentos, por exemplo, a levedura na farinha, a gente produz pão, a levedura no malte, a gente produz cerveja, ou a bactéria lática no leite, a gente pode produzir iogurte. Então, isso são alterações desejáveis, produção de novos produtos. Mas aqui hoje nós vamos falar daquelas alterações que são indesejáveis. E aí sim, essas alterações, elas vão ser provocadas pela atividade de micro-organismos nos alimentos, que vão causar a deterioração do alimento. E aí, essas alterações, elas vão comprometer a qualidade do alimento, tanto a qualidade sensorial, quanto a qualidade nutricional, e em alguns casos, podendo chegar a comprometer a segurança mesmo daquele alimento, tá? Então, qualidade sensorial e qualidade nutricional sempre vai acontecer. A qualidade sensorial pode não ser aquela qualidade visível de imediato, mas pode ter uma qualidade alterada, por exemplo, no odor. Então, a gente consegue perceber. E a qualidade nutricional, ela vai ser alterada porque os micro-organismos, para eles crescerem ali, eles vão ter que consumir algum nutriente do alimento. E aí vai diminuir a quantidade daquele nutriente ou até acabar, cessar a fonte da quantidade daquele nutriente no alimento. E aí, por que então é importante a gente estudar a deterioração dos alimentos, né? É necessário que a gente compreenda os mecanismos que vão deteriorar o alimento. A partir do momento que a gente compreende os mecanismos que deterioram o alimento, a gente consegue pensar em técnicas, instalar técnicas, desenvolver técnicas que vão conservar esses alimentos. Então, compreender os mecanismos de deterioração é fundamental para a gente estabelecer critérios de controle de qualidade, para definir condições adequadas de armazenamento do produto, de escolher embalagens e conservantes que sejam apropriados para aquele alimento, de reduzir perdas econômicas na cadeia alimentar e de garantir a segurança do consumidor final. E aí, quando a gente vai falando sobre a deterioração em cada alimento, a gente percebe cada um desses princípios aqui fundamentais, desses mecanismos acontecendo. E aí a gente percebe como que a deterioração atua em cada categoria de alimentos. As alterações sensoriais, elas vão ser causadas por micro-organismos, E aí, a atividade microbiana, ela vai implicar em várias alterações indesejáveis, alterando múltiplos atributos do alimento. Vai alterar todos? Nem sempre. Às vezes vai alterar um atributo, às vezes vai alterar 2, 3, vai variar de acordo com o micro-organismo, de acordo com o alimento. Mas essas mudanças, elas são perceptíveis a nós consumidores. E aí elas nos indicam a perda de qualidade daquele alimento. Quais que são essas alterações? Nós podemos ter alteração na cor, no odor, no sabor, na textura e num aspecto geral
do alimento, né? O que seria o aspecto geral? Quando a gente percebe toda essa alteração sensorial em todos esses pontos. Quando a gente pensa em cor, ela pode resultar em mudanças de tonalidade, como, por exemplo, o esverdeamento de alguns alimentos. Se a gente pensar a carne, que é o mais comum da gente ter essa visualização, né? Então, quando ela começa, por exemplo, a esverdear, mudou a cor da carne. Também pode causar o escurecimento ou surgimento de manchas que sejam atípicas na superfície do produto. Podem coisas alimentos que é perceptível da gente ver dentro da nossa casa, o tomate dando aquelas manchas, aqueles pontos negros, o morango também começando a dar partes mais esbranquiçadas para depois o fungo chegar a crescer, ficando ali melado. Então a gente vê essas alterações, né, de cor perceptíveis. Temos também alterações no odor. Elas vão resultar devido à produção de compostos voláteis, como aminas, sulfetos, ácidos orgânicos. Todos esses compostos são compostos que volatilizam e que vão gerar odores desagradáveis. Então, eles vão estar ali, vai ser produzido esses compostos ali no alimento, e aí, como ele é altamente volátil, o cheiro desagradável fica ali no ambiente. Então, por exemplo, quando um leite azeda, vocês já observaram que a gente cheira e a gente sente na hora aquele cheiro de azedo vindo do leite? É devido à produção de compostos voláteis. Então, sempre que a gente consegue perceber esse cheiro, a carne, quando ela está ali estragando, a gente consegue perceber pelo cheiro, né, da carne estragada. Então, o odor ali é muito característico do produto. Podemos perceber também pelo sabor, né? Onde vai ter alterações no perfil gustativo. Pode ser que o alimento esteja mais ácido, ou o alimento esteja mais amargo, ou o alimento esteja com sabor rançoso, né? Todas essas características, elas têm que ser provenientes do metabolismo de micro-organismos, né? Para a gente ter essa deterioração causada por micro-organismos. Porque, por exemplo, a gente tem alimentos que eles podem ficar rançosos e ser por rancidez oxidativa, não ser proveniente do metabolismo do micro-organismo. Mas aqui, quando a gente pensa na alteração de sabor, é só aquelas alterações que são ocasionadas devido ao metabolismo do micro-organismo. Podemos também ter alteração na textura, como causa de amolecimento, ou uma viscosidade formando ali no produto superficial, ou até o endurecimento anormal, né, que pode vir causado por degradação enzimática de proteínas, de lipídios que estão ali presentes no alimento, e essa degradação ela ocorreu por causa de enzimas que são produzidas pelos micro-organismos, né? Então, a gente pensando nessas alterações de textura, fruta, a gente consegue ser muito perceptível quando ela começa a amolecer ali dentro, né? Que você encosta, tem o que é de impacto, mas tem o que é da presença do micro-organismo, e geralmente o impacto, ele vai abrir abertura para que os micro-organismos se desenvolvam, né? Esse aumento de viscosidade, a gente percebe pela carne, a água ali da carne, ela vai ficando mais limosa, mais viscosa, né? Com a vida de prateleira avançando, e isso se deve à deterioração pelos micro-organismos. E como aspecto geral, a gente tem a combinação de todas essas alterações que são visíveis. Limosidade, pode ser também pela produção de gás, pela turvação e por uma mudança na aparência superficial. Até aqui, gente, tudo ok? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Posso dar continuidade, então, né? Qualquer coisa, lembrem de me interromper. Agora que nós já entendemos o que é deterioração, nós vamos destrinchar a deterioração que ocorre diretamente em carnes e nos seus derivados, né? Então, nos alimentos carne.
deterioração em alimentos cárneos, ela pode ser proveniente de diversos grupos, tanto de bactérias quanto de fungos filamentosos. São agentes importantes para a deterioração dos alimentos cárneos. Das bactérias, nós temos, das bactérias nós temos as bactérias gram-negativas e as bactérias gram-positivas, né? Então, a gente tem bactérias nesses dois grupos de bactérias. Das bactérias gram-negativas, os principais gêneros são do gênero de Pseudomonas e de alcalígenes, tá? Esses gêneros, eles são os principais responsáveis pela limosidade superficial das carnes que são refrigeradas. Esses gêneros de micro-organismos são aeróbios, psicotróficos e eles proliferam rapidamente na temperatura de refrigeração. Porque lembram lá da microgeral? O que é um micro-organismo psicotrófico? É um micro-organismo que é mesófilo, mas que consegue desenvolver na temperatura de refrigeração. Tem o seu crescimento ótimo na temperatura de refrigeração. Então, a gente tem esses micro-organismos ali tendo grande importância na indústria de alimentos que são refrigerados, como aqui no que a gente está discutindo na indústria de carnes. Das bactérias gram-positivas, a gente tem como deterioradores o gênero Lactobacillus, micrococos e outros gêneros que podem atuar em condições, tá, de menor atividade de água. O Lactobacillus viridescens, ele é o responsável, por exemplo, pela alteração da cor de produtos cárneos curados. Então, os produtos cárneos curados que estão prontos ali para o consumo, que tem aquela cor mais rosada, e essa cor sofre alteração ao longo da vida útil, o principal micro-organismo que faz isso é o Lactobacillus viridescens. Também temos atuando nos alimentos cárneos os fungos filamentosos, que podem ser fungos lipolíticos, que vão degradar gordura e vão contribuir para a rancificação do produto, tá? Eles são os mais comuns porque eles necessitam de baixa atividade de água, principalmente nos produtos cárneos derivados, né? E em superfícies que estão expostas ao oxigênio. E também temos o grupo das leveduras, que eles vão também participar da deterioração dos produtos que têm menor atividade de água, então são dos derivados cárneos, né, de alguns derivados cárneos. Aqui, como exemplo, a gente tem tanto a salsicha quanto o embutido seco, que podem sofrer a deterioração por leveduras, e aí essas leveduras vão causar limosidade e vão produzir gases e compostos aromáticos indesejáveis. Quais são os fatores, então, que vão influenciar essa deterioração nos alimentos cárneos, tá? A velocidade e o tipo de deterioração, eles são aleatórios. A gente não sabe com quanto tempo, qual vai ser, tudo depende do quê? Da contaminação inicial daquele alimento. E essa contaminação inicial do alimento, ela vai estar relacionada com um conjunto de fatores intrínsecos ao alimento e extrínsecos a esse alimento. E esses fatores, eles são determinantes para dizer quais os micro-organismos que vão predominar ali e que irão rapidamente deteriorar o produto. E aí nós temos 3 fatores que são cruciais da gente controlar durante a vida útil de produtos cárneos. O primeiro fator é a carga microbiana inicial. Então, a gente necessita de matérias-primas que tenham uma carga microbiana inicial reduzida, né? A gente tem poucos micro-organismos ali presentes e poucos tipos de micro-organismos também presentes, e isso vai ocorrer quando a gente tem condições de higiene durante o abate e durante a manipulação dessas carnes para a produção, certo? Então, lá, enquanto está ocorrendo o abate e depois o processamento, né, para a transformação do músculo em carne, é necessário
que tudo seja realizado em condições higiênicas, de modo que a gente contribua para a redução da carga microbiana inicial. O outro ponto crucial é a temperatura de armazenamento. A gente sabe que as temperaturas mais baixas de armazenamento, elas reduzem o crescimento de micro-organismos. Mas a gente tem o problema dos micro-organismos psicrotróficos, que eles são micro-organismos mesófilos, né? Mas que eles conseguem se desenvolver, crescer na temperatura de refrigeração. E aí, a carne, ela fica armazenada em temperatura de refrigeração. Então, a gente tem que ter o controle inicial da carga microbiana e o controle dessa temperatura de modo que a gente evite o crescimento dos micro-organismos psicrotróficos. As pseudomonas, elas são o principal grupo, né, o principal gênero de micro-organismos deteriorantes que vão crescer na temperatura de armazenamento de refrigeração. Isso quando a gente fala de carnes. E o terceiro fator crucial é a atividade de água. A atividade de água, ela vai determinar quais os grupos de micro-organismos que vão conseguir crescer ali, né? Porque a gente tem micro-organismos que têm uma exigência de uma atividade de água maior e micro-organismos que têm exigência de atividade de água menor. Então, de acordo com o controle da atividade de água do alimento, a gente consegue controlar quais os tipos de micro-organismos que podem crescer ali naquele alimento. As bactérias, elas exigem uma maior atividade de água do que os fungos. Então, em produtos que têm menor atividade de água, é mais propício o desenvolvimento de fungos. Já produtos que têm uma maior atividade de água, é mais propício o crescimento de bactérias, certo? Então, se a gente pensar na carne fresca e em um produto que seja curado, então vamos pensar em um produto curado. Alguém tá vindo algum nome aí de imediato na cabeça? Cansaço do dia já tá batendo, né? Na carne fresca e num salaminho, por exemplo. A carne fresca, o principal micro-organismo que vai atuar ali são as bactérias. Já no salaminho, os fungos, os fungos ou leveduras. Por quê? Porque o salaminho ele tem uma menor atividade de água, então ele restringe o grupo de micro-organismos que podem desenvolver ali. Já a carne fresca, que tem uma maior atividade de água, ela permite o crescimento de bactérias. Então, esses três fatores, eles atuam de forma integrada. Como assim eles atuam de forma integrada? Quando a gente tem uma carne com alta carga microbiana inicial, e mesmo que ela seja armazenada em temperatura ideal, a gente vai ter um maior crescimento de micro-organismo. Se ela for armazenada na temperatura inadequada, o crescimento é mais acelerado. E em relação à atividade de água, quanto maior a atividade de água, mais rapidamente é o crescimento. Então, quando a gente tem uma carne com alta carga microbiana inicial, temperatura de armazenamento fora da temperatura ideal e atividade de água alta, a gente sabe que essa carne ela vai sofrer deterioração rápida e intensa. Então, o controle combinado desses três fatores é de extrema importância para a indústria de carnes e para nós consumidores. Por quê? Quando a gente auxilia, né, nessa manutenção dos fatores dentro dos padrões corretos, a gente tem a conservação desses produtos por um período maior de tempo. Alguma dúvida até aí, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso continuar? Se quiserem perguntar também, não quiserem abrir o microfone, podem perguntar pelo chat, que eu vou voltando aqui também
e óleo. Mas podem perguntar sem vergonha, tá? Podem me interromper sem problema nenhum. Quando a gente fala em produtos carnes, então a gente tem algumas características, né, que vão aparecer para nos mostrar que está ocorrendo a deterioração daquele alimento. Primeira característica é a limosidade superficial. O que é a limosidade superficial? Primeiro, ela é uma das características mais comuns, né, de deterioração de carnes refrigeradas. Ela trata de uma camada viscosa e brilhante que vai formar na superfície do produto. E ela é perceptível quando a gente encosta no produto, tá? Então, é como se fosse assim, não é uma camada de água, né, pura. Ela é uma camada ali que é viscosa, que você consegue perceber com o tato a viscosidade daquela substância que está ali na superfície. As carnes com alta atividade de água, né, aquelas carnes que estão frescas e refrigeradas com alta atividade de água, a limosidade ela é causada principalmente pelos gêneros pseudomonas e alcalígenes, tá? Essas duas bactérias, elas são aeróbias obrigatórias e são psicrotróficas, ou seja, elas só crescem na presença de oxigênio e na temperatura, e elas se mantêm, né, continua o crescimento na temperatura de refrigeração, certo? Elas produzem exopolissacarídeo, que é o que confere esse aspecto limoso à camada que está ali na superfície da carne, tá? Que dá esse aspecto de textura mais viscosa na camada. Então, quando vocês pegarem uma carne que tem essa camada mais viscosa, esse limo, já descarta, porque vocês já sabem que ela está em processo de deterioração e que pode ser proveniente do exopolissacarídeos de pseudomonas ou de alcalígenos, sendo pseudomonas o mais comum de ser encontrado. Já quando a gente tem produtos com menor umidade, ou seja, aqueles produtos que têm uma menor atividade de água, como salsicha, linguiças, embutidos curados, esses produtos, né, vão ter como os principais responsáveis pela limosidade os micrococos e as leveduras, tá? Esses micro-organismos, eles são mais tolerantes do que as bactérias em condições de menor atividade de água. E aí eles podem desenvolver em produtos mesmo com uma redução parcial da umidade desses produtos. Sempre que a gente identificar limosidade, tanto na carne fresca quanto nos produtos, né, derivados da carne, nos indica que teve uma falha de controle, ou de armazenamento, ou na formulação dos produtos, tá? A limosidade, então, gente, ela é um indicador visual e ela é um indicador tátil, porque ela é sensível ao nosso toque. Ela é indicador de quê? De deterioração avançada. Então, quando a gente consegue perceber que está tendo a limosidade ali, é porque a deterioração daquele alimento já está muito avançada. E aí, os produtos que têm a limosidade superficial acontecendo, essas alterações acontecendo, eles devem ser descartados, porque nos indica que teve crescimento microbiano ali no produto. Outra característica são alterações de cor, né? A carne fresca, ela tem a sua cor vermelha, que é característica dela. Mas essa cor vermelha pode alterar e apresentar em tons verde, tom marrom ou cinza. Todos esses tons são provenientes do quê? Da deterioração da carne, né? Então, essa alteração, né, da cor, ela é mais evidente para nós consumidores. Quando a gente vê, é o que é mais fácil e perceptível da gente identificar que o produto está deteriorado. E ela é o primeiro sinal de que o produto não vai estar
adequado para o nosso consumo. Então, os mecanismos que envolvem essa deterioração, né, essa alteração de cor nos produtos cárneos são produção de compostos oxidantes, né, que os micro-organismos podem produzir peróxidos, e esses peróxidos, eles alteram o estado químico da mioglobina, então eles vão alterar a coloração da mioglobina. Também pode ser pelo mecanismo de produção de gás sulfídrico, por algum tipo de bactéria, né? E esse gás sulfídrico, ele reage com a mioglobina e forma a sulfomioglobina. Essa sulfomioglobina, ela apresenta cor esverdeada, então a carne vai ficar com a coloração esverdeada. Ou ainda pode ser pela oxidação da mioglobina para metamioglobina. Essa oxidação resulta numa coloração marrom acinzentada da carne. O agente principal, né, que pode estar causando essas alterações de cor nas carnes são os lactobacilos viridenses. Então, ele é o principal causador de alteração de cor na carne. Ela é uma bactéria frequentemente associada ao esverdeamento da carne, tá? E ela é muito comum em produtos curados e produtos embutidos. O Lactobacillus viridensis, ele produz gás sulfídrico que vai reagir com a mioglobina, formar a sulfomioglobina e aí vai resultar numa cor esverdeada. Então a carne fica com coloração esverdeada, o que já é um indício de rejeição para nós consumidores, né? Então a gente tem que realizar um controle efetivo desses micro-organismos nos produtos cárneos, porque a cor de produtos cárneos é um atributo fundamental para a escolha e determinação do consumo daquele alimento. E quando a gente tem esses micro-organismos presentes, esses micro-organismos estarão na carne e eles irão produzir os seus metabólitos finais, certo? Uma técnica utilizada que nos auxilia em impedir o desenvolvimento, o crescimento desses micro-organismos é a utilização de nitrito ou também pelo controle rigoroso de temperatura, tá? Tanto a utilização de nitrito quanto o controle rigoroso de temperatura, eles evitam que ocorra o crescimento de lactobacillus viridensis e, consequentemente, não vai ter a formação do pigmento esverdeado na carne. Outra característica é a rancificação microbiana. Como eu já tinha falado para vocês, a gente tem a rancificação, que ela pode vir por oxidação do lipídio, né? Devido à presença de luz, de catalisadores de metais, mas a gente tem a rancificação que pode vir devido aos micro-organismos. O que é o processo de rancificação? É a deterioração das gorduras que estão presentes no alimento. E a deterioração, né, a rancificação dessas gorduras vai resultar em odor e sabor estranho e desagradável para esses alimentos, né? Quando a gente tem essa rancificação, então, acontecendo por uma origem microbiana, a gente chama de rancificação microbiana ou de lipólise microbiana. Por quê? Como que os micro-organismos vão atuar para causar o ranço? Eles vão produzir a enzima lipolítica e a enzima lipolítica vai atuar sobre os lipídios, causando a hidrólise desses lipídios e liberação de compostos voláteis. Então, essa rancificação microbiana, ela vai acontecer da seguinte maneira. A gente precisa ter a presença dos micro-organismos lipolíticos, como as bactérias, né, do gênero Pseudomonas, ou de bolor, né, de fungos filamentosos que tenham a capacidade de produzir essas lipases e externar essas enzimas lipolíticas para o alimento. Essas enzimas, elas vão hidrolisar os triglicerídeos e vão causar a rancificação do produto.
Um detalhe que acontece com essas enzimas, gente. Elas são enzimas termorresistentes. O que são enzimas termorresistentes? O micro-organismo, ele pode ser eliminado por algum tratamento térmico, ou mesmo que não seja tratamento térmico, pode ser eliminado por alguma tecnologia de barreira em relação ao pH do alimento, em relação à produção de ácido no alimento, né? Esses micro-organismos, eles podem ser eliminados. Mas, se eles já tiverem produzido essas enzimas, as enzimas elas não são eliminadas. Elas ficam ali presentes no alimento e elas vão deteriorar esse alimento durante o seu período de vida de prateleira. E aí é um problema que nós temos. Porque, às vezes, a gente faz lá a análise e a gente sabe que não tem micro-organismos mais ali presente. Então, a gente está tranquilo em relação à questão microbiana. Mas esses micro-organismos podem ter deixado os seus metabólitos, que irão continuar agindo. Por isso que a rancificação, ela é microbiana. Então, produziu as enzimas, essas enzimas vão hidrolisar as gorduras. Como que ocorre? As lipases, elas quebram as moléculas de gordura e liberam ácidos graxos livres de cadeia curta, principalmente, e também de cadeia média. Esses ácidos graxos, eles são altamente voláteis. Então, o que que é? Eles ficam junto do ar. Eles volatilizam do alimento com muita facilidade. E eles possuem um odor forte e desagradável, que vai estar ali no produto e nós, consumidores, iremos identificar como esse produto está deteriorado. E por último, a gente vai ter as alterações sensoriais acontecendo no alimento, né? Que é o resultado do surgimento de odor e de sabor rançosos. E também pode ocorrer alteração na textura, na cor do produto. O que acontece com esse alimento? Ele torna impróprio para o consumo. Por mais, gente, que o micro-organismo deteriorante, ele pode ser um micro-organismo que não nos cause mal à saúde, a gente não deve nunca consumir os alimentos que estão deteriorados, que já estão em processo de, podemos falar, de estar estragando, né? A gente não deve consumir esses alimentos. As lipases microbianas, então, elas são termorresistentes. Então, mesmo que a gente aplique tratamento térmico, elas vão continuar ali no alimento. E aí elas continuam hidrolisando a gordura ao longo da vida de prateleira. A deterioração dos alimentos carnes, então, ela engloba 4 fatores que a gente tem que levar em consideração. Elas podem ser provenientes de múltiplos agentes, como bactérias, fungos, leveduras, exemplo, pseudomonas, lactobacillus viridenses, fungos lipolíticos, né? Então, múltiplos agentes. E podem resultar em múltiplas alterações. Alteração na cor, alteração no odor, alteração no sabor, alteração na textura. Pode ser uma alteração ou pode ser mais de uma alteração acontecendo no mesmo momento. Essas deteriorações, elas têm 3 fatores que vão determinar a deterioração. Primeiro fator, carga microbiana inicial. Segundo fator, temperatura de armazenamento. Terceiro fator, atividade de água do alimento. Então, esses 3 fatores são determinantes para o crescimento e a presença dos micro-organismos que são deterioradores desse tipo de alimento, certo? E aí, após ter a deterioração, a gente vai ter a identificação visual, né? A identificação sensorial dessas alterações. Essas identificações, elas são essenciais. Gente, deixa eu só alternar. Ah, parou. A luz estava piscando, eu ia alternar a lâmpada aqui, mas parou. Essas identificações, elas são essenciais para quê? Para que a gente não corra risco de consumir
produtos que já estão deteriorados, né? Como a limosidade, o esverdeamento, o odor de ranço, né? Que são características da deterioração que são fáceis e perceptíveis para nossos consumidores. E aí, para que isso não aconteça, é necessário sempre a gente pensar em prevenção. Como que a gente pensa nessa prevenção? Controle da higiene. Ui, o que eu fiz? Controle da higiene durante o abate, controle rigoroso da refrigeração, da temperatura que está mantendo, uso de embalagens apropriadas, de acordo com o tipo de produto que nós estamos produzindo, e monitoramento da atividade de água dos alimentos. De acordo com a atividade de água, qual que é a temperatura que ele pode ser comercializado, qual a temperatura que ele pode ficar. Um detalhe muito importante, até quando a gente está na nossa casa, os alimentos que estão congelados, eles devem ser descongelados em temperatura de refrigeração. Por que eles devem ser descongelados em temperatura de refrigeração? Para a gente reduzir o crescimento microbiano. É um erro que nós, consumidores, acabamos muitas vezes cometendo pela pressa no dia a dia, né? Pela correria. Esquece de tirar a carne para descongelar, para fazer almoço, e aí o que vai lá e faz? Tira ela e deixa em cima da pia descongelando. Isso é um problema muito grande que nós temos, porque se aquela carne ali, ela já tem uma contaminação inicial maior, esse tempo que ela fica descongelando na temperatura ambiente, a gente vai ter um crescimento acelerado dos micro-organismos. Por quê? A gente colocou o alimento numa temperatura que é propícia para o crescimento desses micro-organismos. E aí, a gente tem uma deterioração mais intensa acontecendo. Então, onde a gente deixa carne descongelar, onde a gente deixa qualquer alimento descongelar? Na temperatura de refrigeração. Tá ok? Alguma dúvida? Posso passar para o próximo? Ou tá tranquilo? Então, vou dar continuidade, hein? Agora, nós vamos falar da deterioração em pescados. Os pescados, eles são um alimento altamente perecível, né? Quem aí já comprou, quem tem em casa, manipula em casa, sabe o quanto pescado é perecível, quanto ele deteriora muito rapidamente, tá? E aí, os pescados, eles estão entre os alimentos que são mais susceptíveis à deterioração. E essa alta susceptibilidade à deterioração dos pescados, ela ocorre devido à combinação tanto de fatores intrínsecos do alimento, quanto de fatores extrínsecos do alimento que favorecem para o crescimento microbiano. Primeiro fator, a microbiota natural desses alimentos, né? Que é uma microbiota que vai ser proveniente da água onde aquele pescado vive. Então, é um pescado de água salgada, ele vive no mar. É um pescado de água doce. Esse pescado de água doce, onde ele é coletado? Ele é coletado em rios. Nós temos rios tão contaminados e a gente ainda vê gente pescando, né? Nos rios e comercializando esse pescado. Ou ele vem de sistemas de produção intensiva, sistemas de produção intensiva que tem o controle da água que esses animais estão, ou não tem controle da água que esses animais estão. Então, essa microbiota do local onde ele vive está diretamente relacionada com a microbiota que vai estar presente ali na carne desses alimentos, tá? Então, a gente tem peixes de água doce, peixes de água marinha, cada um desses tipos vai carregar bactérias na sua superfície. Então, né, aderida à pele, ao couro ali do peixe, vai ter bactérias nas suas brânquias, que é onde o peixe filtra a água para sua respiração. Vai ter bactérias no trato gastrointestinal desse tipo de alimento, certo? E aí, essas bactérias, elas continuam ativas após a despesca desses animais. Então, após a retirada desses animais
do local de cultivo, né? Do local do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Além da microbiota natural, a gente tem a composição química. A composição química do peixe, ela é altamente propícia para o crescimento de micro-organismos. Primeiro, alto teor de água. Alto teor de água com uma alta atividade de água. Então, ótimo para o crescimento de micro-organismos, né? Além da alta atividade de água, o pH é próximo da neutralidade. Então, a gente não tem nem fator atividade de água, nem fator pH restringindo o crescimento desses micro-organismos. Além da atividade de água e do pH, o pescado, ele possui proteínas de alta qualidade e ácidos graxos insaturados, que são nutrientes essenciais para o desenvolvimento de diversos micro-organismos deteriorantes. O terceiro fator nos diz respeito à temperatura. Por quê? A maioria dos pescados ele é armazenado em temperatura refrigerada, o que favorece o crescimento de bactérias psicotróficas. E esses micro-organismos, eles vão promover a deterioração dos pescados. Quais são os sinais que a gente tem visível de deterioração de pescado, gente? Pescado é mais difícil da gente identificar a deterioração iniciando do que, por exemplo, nas carnes vermelhas de bovino, de suíno ou na carne de ave, certo? O pescado, além de ser mais difícil da gente identificar a deterioração, como a vida de prateleira dele é muito curta, quando nós, consumidores, né, que não temos o hábito de estar ali consumindo com grande frequência, quando a gente identifica, é porque já está no estágio de deterioração avançado, tá? E aí a deterioração de pescado, ela pode ser detectada por alterações visuais, né, que vão ser reflexo da atividade de micro-organismos ou de enzimas originárias do metabolismo dos micro-organismos na carne dos peixes. E aí o reconhecimento desses sinais, ele é essencial para a avaliação da qualidade da cadeia produtiva. Primeiro sinal, perda do brilho. O que é a perda do brilho? O pescado, né, ele fica com um aspecto fosco. Como assim, Marcelo, um aspecto fosco? A superfície ali, né, a pele ali do pescado, ela tem um aspecto brilhante, um aspecto lustroso, né? Porque ela tem um muco natural ali em volta dele. Esse muco, ele tem aspecto brilhante. Alguém tá querendo perguntar alguma coisa, gente? Professora, será que você me dá licença? Porque hoje eu não tô me sentindo muito bem, não. Tá bom. Tá bom. Me desculpa, viu? Melhoras, viu? Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. E aí, gente, então, a carne, né, o pescado, em volta do seu couro ali, ele tem um aspecto brilhante, característico do muco, que fica ali de proteção mesmo. Com a deterioração, né, com o avanço dessa deterioração, esse muco, ele fica fosco, ele fica opaco, ele fica tendendo a começar esbranquiçado, sabe? Mas não chega a ser um esbranquiçado, é um opaco mesmo. E isso é resultado da proliferação de micro-organismos no muco que fica revestindo ali o couro do pescado. Tá? Então, a gente tem um sinal visível tanto na pele quanto nas escamas do pescado dessa perda do brilho. Outra característica é a aparição de viscosidade, tá? Por quê? Porque a superfície do pescado, ela passa a apresentar uma viscosidade mais intensa, uma camada bem viscosa, pegajosa, né? Então, tem lá tá fosco e opaco, junto com um aumento de viscosidade, ficando mais pegajosa.
E aí, por que isso acontece? Isso acontece porque a gente tem micro-organismos que estão desenvolvendo ali, que eles vão produzir exopolissacarídeo e vão externar esse exopolissacarídeo ali sobre o pescado, deixando esse muco mais viscoso, mais pegajoso, tá? Então, quando a gente tem essa característica de maior viscosidade, pegajosidade, a gente tem um sinal claro que teve o crescimento microbiano e nos indica que esse produto já não está em condições de consumo. E temos também a questão da flacidez muscular. Por quê? A musculatura do peixe fresco, ela é firme e opaca. Como que a gente vê isso, gente? Com teste, né? Você pega o peixe e aperta o peixe. Então, tá aqui a superfície do peixe, você pega e aperta. Isso quando, gente? No peixe inteiro, tá? No peixe fresco que a gente tá falando. Então, você pega o peixe e aperta. Essa musculatura do peixe, ela é firme e é elástica. Então, eu aperto, ela sofre uma deformação, mas ela imediatamente, ao eu parar de fazer força, ela volta para a sua conformação original. Com a deterioração, tem perda dessa firmeza ali mesmo, dessa flacidez. Ao perder essa firmeza e essa elasticidade, ela vai ficar flácida. Então, quando a gente aperta, faz a deformação, mas ao parar de pressionar, essa deformação demora a voltar, ou às vezes nem volta. Por quê? Porque a carne, a musculatura, ela perdeu a sua firmeza e ela se tornou flácida. Também é indicativo de estar ocorrendo deterioração. Essa deterioração ela é devida à degradação enzimática de enzimas que são produzidas por micro-organismos e essas enzimas vão atuar nas proteínas da musculatura, tá? Além dessa flacidez muscular, gente, um ponto muito importante da gente verificar é o olho do peixe, tá? O olho do peixe, ele é brilhante. Com a deterioração, ele vai ficando opaco e o olho, além de ser brilhante, ele é virado para fora, tipo o nosso olho mesmo, fazendo globo ocular, é o olho do peixe. Com a deterioração, ele vai ficando para dentro, como se ele tivesse afundado, certo? Então, ele fica opaco e afundado. Como que é a evolução, então, dessa deterioração dos pescados, né? Ele vai apresentando odores e sabores que são característicos dessa deterioração. E isso evolui em 3 fases. A primeira fase é quando a gente tem o peixe fresco. Peixe fresco tem odor suave, característico do mar ou do ambiente aquático, agradável e sem sinais de decomposição. Gente, eu trabalhei numa região que pescado é o carro-chefe da região, né? Porque era uma cidade litorânea, então tinha muita pesca em alto mar. E aí, nessa cidade, tinham muitas peixarias. E aí a gente tem aquelas peixarias que não têm higiene. Nessas peixarias que não têm higiene, o ambiente, como que eu falo? O ambiente já tem cheiro de peixe deteriorado. Então é o que a gente fala de peixe podre. Mas o ambiente tem o cheiro do peixe deteriorado. E aí nos leva, consumidor, a pensar que aquele ali é o cheiro natural do peixe. Mas não é. O peixe fresco, ele não tem odor e sabor desagradável, tá? É um cheiro natural do ambiente em que ele vive. E aí, esse produto fresco, ele pode, com a deterioração, a evolução da deterioração, começar a ter um odor amoniacal.
O porquê que vem esse odor amoniacal? Ele vem devido à produção de amônia, que é um odor característico vindo da amônia. Essa produção da amônia, ela é resultante da decomposição de compostos nitrogenados. Compostos nitrogenados estão aonde? Nas proteínas, nos aminoácidos. Então, os micro-organismos decompõem esses compostos nitrogenados e produzem trimetilamina. A trimetilamina tem odor amoniacal. Então, aquele cheiro de amônia ali do ambiente já é um início de deterioração do pescado. Já é indicativo para a gente que o pescado não está fresco mais. Ele também pode apresentar o odor pútrido. Quando que ele tem odor pútrido? É aquele odor que já está repulsivo, que seja aquele ali a gente tem certeza que está estragado mesmo, sabe? E aí ele é causado pela formação de substâncias como indol, escatol, sulfeto de hidrogênio e aminas biogênicas. Então, esses compostos químicos, né, que são responsáveis por essas alterações sensoriais, eles são causados pelo quê? O indol e o escatol, eles são compostos aromáticos que têm odor fecal. E eles são produzidos pela degradação do triptofano. Então, bactérias que degradam triptofano e produzem indol e escatol. A amônia, ela é resultante da disseminação oxidativa dos aminoácidos, né? Então, a gente tem a produção da trimetilamina, a gente tem a produção da amônia, que vem devido ao uso desses aminoácidos. A gente tem também o sulfeto de hidrogênio, que é quando tem aquele odor de ovo podre, proveniente da degradação de aminoácidos sulfurados, e as aminas biogênicas, que vem, por exemplo, como a histamina, a putrescina e a cadaverina, que também, além disso, elas trazem implicações toxicológicas, tá? Então, quando o peixe está com a amina biogênica, ele já traz implicações toxicológicas para o consumidor. Uma das análises que a gente faz fisicoquímica em peixe é a presença de histamina. Então, a presença de histamina, ela é obrigatória. E a histamina, ela é produzida em peixe quando o peixe, após a despesca dele, ele não ficou armazenado nas condições ideais, sabe? Na temperatura próxima a 0 graus ali, no gelo. Então, quando ele não fica nessas condições, ele produz histamina. E a histamina, para nós, seres humanos, ela traz implicações toxicológicas, né? Quando que tem excesso de histamina? Quando a gente tem alguma reação alérgica ao nosso corpo. Então, aumenta a histamina dentro do nosso organismo ao consumir. Os principais agentes, né, de deterioração de pescado. Bactérias psicotróficas, ou seja, aquelas bactérias que têm capacidade de crescer na temperatura de refrigeração, certo? Dentre as bactérias psicotróficas, nós temos 2 grupos, que são os grupos de maior frequência e intensidade em pescado. O primeiro grupo são das pseudomonas. Então, a gente já falou muito de pseudomonas em carne, certo? Agora aqui em pescado também, a gente falando de novo em pseudomonas, né? Gram-negativas, aeróbias facultativas, amplamente distribuídas pelo ambiente aquático. São as principais responsáveis pela deterioração de pescado. Elas produzem enzimas proteolíticas e lipolíticas que vão degradar proteínas e lipídios. E nessa degradação de proteínas e lipídios tem a formação de compostos voláteis de odor desagradável, tá? Um outro grupo é a Chromobacter, que são bactérias gram-negativas e são aeróbias, tá? E são bactérias que elas contribuem significativamente para a deterioração dos pescados. Principalmente na fase inicial do processo,
tá? Elas vão produzir compostos voláteis nitrogenados e sulfurados que vão contribuir para o desenvolvimento daqueles odores amoniacais. E aí a gente tem aquele cheiro pútrido acontecendo. Tem outros gêneros também, tá, gente? Como a Sheonella, Moraxella, Flavobacterium, que podem participar desse processo de deterioração de pescados. Finalizando a deterioração de pescado, se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper, tá? Podem me chamar. Agora vamos falar um pouquinho sobre a deterioração de frutas e hortaliças. A deterioração de frutas e hortaliças, gente, ela é um desafio sempre. Por quê? Porque esses produtos, após a colheita, eles continuam metabolicamente ativos. Ou seja, eles ficam vulneráveis à invasão por micro-organismos. E aí a gente tem perdas significativas que representam um desafio global, tanto econômico quanto alimentar. Por quê? Porque grande parte do que é produzido é perdido, né? Que é o que nós chamamos de perdas pós-colheita. Entre as perdas pós-colheita, gente, a gente tem que ocorre em torno de 30% de perdas do que produz. Então, pensa, se produz 100 quilos, 30 quilos é perdido na pós-colheita. É perdido devido a quê? É devido a condições físicas do alimento, a condições fisiológicas ou até mesmo a condições microbianas desses alimentos. Em relação às condições microbianas, a gente sabe que 20% da perda de produtos de frutas e hortaliças mundial, ela é devido às condições microbianas. Então, pensa, a gente perde 30 no total. Mas do total, 20% é devido aos micro-organismos. Então, se a gente pensar na questão das perdas pós-colheita, a presença, né, dos micro-organismos causando a deterioração desses alimentos, ela é muito significativa. Então, a gente tem que entender como que esses micro-organismos atuam nesses alimentos para a gente evitar a presença deles. Quais são os grupos principais que vão atuar em frutas e hortaliças? 2 grupos nós temos: fungos e bactérias, tá? São os principais que atuam em frutas e hortaliças. Quando a gente pensa em fungos, eles vão causar perdas expressivas, tanto no campo quanto no armazenamento. A gente tem como um dos gêneros principais Alternaria, tá? Que ele é um gênero fúngico que é responsável pelo escurecimento de tecidos. Quando a gente vê aquelas pintinhas pretas no tomate, a gente vê aquelas pintinhas pretas na maçã, é devido à presença desse fungo, Alternaria. Ele causa o que a gente conhece como podridão negra, que vai causar essas lesões escuras no produto. Além de causar essas lesões escuras no produto, esses fungos, eles produzem micotoxinas, que representam risco à saúde humana. Geralmente, eles entram no alimento devido à presença de algum ferimento ali no alimento, alguma amassadura, algum cortezinho no alimento, tá? Um detalhe importante da gente falar aqui é que grande parte dos consumidores, e vocês já devem ter visto isso na casa de vocês, às vezes vocês mesmos fazendo, às vezes a gente se pega fazendo, depois a gente vai para raciocinar, a gente sabe que a gente não pode fazer, tá lá, pega o alimento, tem esse pontinho preto, a gente tira aquela parte ali do pontinho preto e consome o resto do alimento. Isso é muito errado. Por quê? Porque é um fungo. Esse fungo, ele produz esporos de forma reprodutiva. Então, esses esporos, eles se alastram pelo alimento sem estar perceptível a olho nu.
Além disso, eles podem produzir micotoxinas, então a gente tirou ali onde está o fungo visual, né? Mas a gente não tirou a micotoxina que já está espalhada pelo alimento. Então, o alimento que a gente detecta que teve o crescimento de fungo, a gente tem que descartar esse alimento. Outro fungo, esse também é muito conhecido, né? A gente vê com muita frequência. Essa semana aqui em casa estava na fruteira uns limões e aí não foi usado. O que aconteceu? Esse fungo veio e desenvolveu com tudo. Quando eu fui ver, já estava todo ali tomado. Que é o Botrytis cinerea. O que esse fungo causa, né? A famosa podridão cinza. Vocês já viram quando tem ali o alimento e ele fica todo acinzentado em volta? É devido à presença desse fungo, tá? Ele forma um mofo cinza azulado. O daqui de casa estava nessa corzinha mesmo, um cinza tendendo a um azul. Ele fica quase um meio que esverdeado por causa dessa mistura de cinza com azul, né? E aí ele vai cobrindo ali. Ele produz muito esporos, então quando a gente mexe, a gente percebe, é nítido o esporo se disseminando pelo ambiente, né? Porque o esporo é muito leve. Ele é um patógeno, tá? Que vai matar as células dos hospedeiros. Então, quais os hospedeiros? O alimento que ele tá. E temos também o penicillium, né? Que ele é um dos deterioradores mais comuns de frutas cítricas e de maçãs. Vai causar o mofo verde ou o mofo azul, tá? A gente também tem que ter o cuidado com o que causa o mofo azul, que é o penicillium expanso, que ele produz micotoxina. Então, por mais que a gente retire a parte ali que a gente acha que o fungo só está ali, já está tudo espalhado por todo o alimento. E as micotoxinas, elas causam implicações toxicológicas para os consumidores. Temos também o principal agente bacteriano. Então, de fungos, nós temos 3. E bacteriano, a gente tem a Ervínia, né? O gênero Ervínia, que ele é o principal responsável pela podridão bacteriana mole, tanto em batatas quanto em hortaliças folhosas. Já observaram uma cabeça de alface que ela começa ali na parte pendicular ali do bulbozinho, começar a ficar molengo e começa a ficar amarronzado? É devido à presença dessa bactéria ali. O que essa bactéria faz? Ela envolve a produção de enzimas pectinolíticas que vão degradar a pectina, né? Principalmente da lamela média das paredes celulares vegetais, e essa degradação vai resultar no colapso dos tecidos, gerando essa aparência mole e aquosa. Então, característica da podridão: aspecto visual, tecidos moles, aquosos ou translúcidos. Odor desagradável com característica de fermentação. O que favorece isso? Alta umidade e temperatura entre 20 e 30 graus. Como que essa bactéria chega nesses alimentos? Ela entra nos alimentos devido a ferimentos ou aberturas naturais do alimento, pelos estômatos, pelas lenticelas. E aí ela desenvolve, né? Quais alimentos é mais comum de ter a contaminação por ervínia? Batata, cenoura, alface, repolho, couve-flor. Já viram a cenoura? Ela tá com um ponto nela que fica mole, de repente, que se você for mexendo assim, ó, vai saindo na maior facilidade. Já viram isso? É devido ao crescimento dessa bactéria, porque ela vai crescendo, vai produzindo a enzima, e ao produzir a enzima que vai degradando a pectina, né, vai ficando mole aquela região ali.
Mas a gente tem outros gêneros bacterianos também que podem desenvolver em frutas e hortaliças, como o Pectobacterium, que também causa podridão mole, e Pseudomonas, que podem causar manchas aquosas e podridões em hortaliças folhosas. Isso aqui ficou errado. E temos também que falar sobre a deterioração de cereais e derivados, né? Então, nós já falamos de carnes, em geral, que engloba carne de boi, carne bovina, carne suína, carne de aves. Falamos de pescado, falamos de fruta e hortaliça, e agora falamos de um outro grupo de alimentos, né? Que são os cereais e os derivados desses cereais. A gente sabe que os cereais, eles podem estar na forma de grãos inteiros. Os grãos inteiros têm baixa atividade de água, geralmente menor do que 0,65, e isso faz com que nenhuma bactéria consiga se desenvolver nesses grãos inteiros. Apenas fungos xerofílicos extremos sobrevivem. O que são fungos xerofílicos? Fungos xerofílicos são aqueles micro-organismos que são adaptados a crescer em ambiente com baixa disponibilidade de água ou ambientes com alta concentração de solutos, como, por exemplo, alta concentração de açúcar, alta concentração de sal, tá? Então, esses micro-organismos xerofílicos crescem em baixa atividade de água. Então, aqui no caso dos grãos inteiros, a gente não tem crescimento de bactéria, podendo ter o crescimento de fungos xerofílicos. Já quando a gente tem farinhas e produtos secos, né, que é um derivado dos grãos, a atividade de água está em torno de 0,6 a 0,7. Então, essa atividade de água ainda é um ambiente restritivo, mas a gente continua tendo os fungos xerofílicos. E aí, aqui eu trago 2 exemplos de gêneros de fungos xerofílicos, que podem crescer tanto nos grãos inteiros, quanto nas farinhas e nos produtos secos. Um exemplo, aspergilos e penicílio, tá? E nós temos ainda um terceiro produto, que é um outro derivado dos grãos, né? Como o pão. E aí o miolo do pão, ele vai ter uma atividade de água mais alta, em torno de 0,95%. Então, essa atividade de água mais alta propicia crescimento de fungos, mas principalmente de bactérias. Então, aqui a gente já consegue ter o crescimento de bactérias acontecendo. Entre os fungos xerofílicos, a gente tem destaque para o aspergilos, para o penicílio e para o erótium, tá? Todos esses são fungos xerofílicos que conseguem crescer nesses grãos inteiros. Então, quando tem a secagem adequada dos grãos, que reduz a atividade do grão abaixo de 0,65, a gente já tem uma barreira evitando a deterioração desses grãos. Vocês já viram como que os grãos ficam armazenados? São silos grandes, onde esses grãos são depositados ali dentro e ficam armazenados por longo tempo. Por quê que eles podem ficar armazenados por longo tempo? Porque eles têm baixa atividade de água. Mas, para que isso seja eficaz, é necessário que esses silos eles sejam dotados de sistema de ventilação. Por quê? Porque o grão ele continua o seu metabolismo, né? Como as frutas e hortaliças, o grão continua o seu metabolismo após serem retirados da planta-mãe. E ao continuar o seu metabolismo, então eles vão continuar a respiração. Respiração produz calor. Então, por isso, a necessidade de ter uma ventilação desses silos, porque senão esses silos vão aumentando muito a temperatura ali interna. Além disso, a umidade também tem que ser controlada, porque se a umidade estiver maior do que a umidade dos grãos, os grãos irão absorver água, certo? E aí eles perdem já essa característica de atividade de água que restringe os micro-organismos que podem crescer. E aí, se a gente não tiver cuidado, né, tiver falhas nesses processos,
vai desencadear uma cascata de eventos que compromete a qualidade e segurança dos grãos. Então, os grãos podem ser deteriorados por colonização fúngica, onde os principais gêneros é aspergillus e penicillium, tá? Também a gente identifica os sinais de deterioração nos grãos, e aí esses sinais de deterioração podem vir devido à presença da respiração celular dos fungos, que prova aquecimento da massa, ou pode vir também pela perda do poder germinativo, pela visualização da presença do mofo, né, na superfície, por odor característico de terra, de mofo, ou pelo escurecimento dos grãos. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se esses grãos não forem armazenados de forma correta, vai ocorrer o crescimento desses micro-organismos, né? E que esses micro-organismos, eles podem produzir toxinas que depois vão chegar até o nosso organismo. Então, esses fungos produzem, né, as toxinas que vão ser o pior perigo, né? Nem, o perigo não vem tanto do micro-organismo, vem da toxina que esse micro-organismo produz, e aí nós iremos ingerir essa toxina, né, essas micotoxinas. A principal é a aflotoxina, que é uma substância altamente hepatotóxica e carcinogênica, tá? E é uma substância que resiste à temperatura de cozimento industrial. Então, as temperaturas de processamento normal que nós temos convencional desses produtos, elas não eliminam micotoxina, e essas micotoxinas são acumulativas no nosso organismo. Já tem estudos, gente, que mostram o quanto tem de micotoxina, por exemplo, no leite. Como que essa micotoxina chega no leite? Chega através dos grãos que estavam contaminados e foram produzidos ração desses grãos. Essa ração foi fornecida aos animais. Esses animais ingeriram essa ração com micotoxina. Essa micotoxina caiu na circulação sanguínea dos animais, passaram para o leite. E nós, seres humanos, iremos ingerir o leite com a presença dessas micotoxinas. Então, tá aí mostrando a importância da rigorosidade. Porque a rigorosidade não tem que ser só no grão que vai vir para a nossa alimentação humana. Ela também tem que ser no grão que vai ser destinado à alimentação animal. Em relação aos pães e os produtos de panificação, né, que são oriundos desses cereais, os principais problemas é mofamento, que é por contaminação fúngica, né? O miolo do pão, ele tem uma atividade de água uma alta atividade de água, né, próxima a 0,95, então ele é um ambiente ideal para o crescimento de fungos, para o crescimento de bactérias, mesmo após o forneamento, porque continua com a atividade de água, atividade de água alta, né? Os fungos mais comuns. Ixi, passou o que eu não queria. Os fungos mais comuns incluem risópos, que vai dar aquele mofo preto no pão, já viram na casa de vocês? E o penicillium, que origina o mofo verde, e aspergillus, que é mais comum na casca do pão. Além desses fungos que nós conseguimos visualizar ali, né, o mofo preto, o mofo verde no pão, o pão também pode apresentar a característica que a gente fala de filante, também muito comum da gente ver em bolo, gente. Essa característica de filante é quando a gente parte o alimento, que a gente puxa, parece como se tivesse uma teiazinha ali de aranha, esticando ali. Essa característica, ela é devido à contaminação bacteriana. Uma contaminação bacteriana já intensa, causada por esporos termoresistentes de bacilos subtilis ou de bacilos licheniformes.
tá? Que sobrevivem ao forneamento. E aí, o esporo desses bacilos, eles vão germinar durante o resfriamento desses alimentos, durante o armazenamento desses alimentos, e aí eles vão produzir enzimas, amilases e proteases que vão degradar, né? Amilases degradam amido, proteases degradam proteína, que estão ali no miolo desses produtos. E aí, o que a gente consegue perceber, nós consumidores? Quais são os sinais perceptíveis? A massa fica pegajosa e filamentosa. Um dia desses, um aluno, a gente falando sobre isso, um aluno falou assim, nossa, professora, é quando a gente pega que parece essa teia de aranha, o bolo fica até mais molhadinho. Ele ainda falou assim, sabe? O bolo fica até mais molhadinho. Fica mais pegajosa a massa, tá? Quando tá em extrema, em alta população, né, que já está deterioração muito acentuada ali do produto, ele vai ter odor característico de melão maduro ou de uma fruta que esteja passada, que esteja envelhecida, devido aos compostos voláteis que é produzido, que são ésteres e cetonas. Quando a gente tem esse pão filante, que a gente fala, né, pode não ser visível externamente, e aí só quando a gente corta ali que a gente consegue identificar e perceber, tanto no pão quanto no bolo, certo? Então, a contaminação desses alimentos, né, é igual aqui no caso da presença dos fungos, elas vão ocorrer principalmente após o resfriamento. Cuidado que teremos sempre que ter, gente. Sempre que a gente pega um alimento que esteja mofado, toda a sua embalagem, ela tem que ser descartada. Porque o mofo se reproduz por esporos e esses esporos, eles disseminam dentro da embalagem com muita facilidade. Então, às vezes a gente pega lá um pacote inteiro de pão e a gente identifica que lá o último está mofado. Eu posso comer a parte de cada pão, o restante? Não. A gente pega uma bandeja de morango, tira os de cima e embaixo tem mofado. Eu posso consumir os outros morangos? Não. Por que não? Porque é um risco que eu estou tendo, né? Porque pode estar acontecendo de já ter sido produzido esses esporos terem sido liberados e eles ter fungo contaminando todas as unidades que estão ali naquela embalagem. A gente nunca sabe onde está e onde não está. Outro alimento que é importante a gente falar é de leite, né? Do leite e os derivados. A deterioração do leite, ela vem muito devido ao leite ser um dos alimentos mais completos que a gente tem. Ele é completo tanto do ponto de vista nutricional, para a nossa alimentação, quanto para a deterioração microbiana. Por quê? Porque ele tem os nutrientes que os micro-organismos precisam também, além de ter uma alta atividade de água. Então, o leite, ele é rico em água, ele tem lactose, ele tem proteína e ele tem lipídios, o que torna ele um meio de cultura maravilhoso para o crescimento de micro-organismos, tá? Então, quando o leite ele tem conservação inadequada, a deterioração dele pode ocorrer rapidamente. Já deixaram na casa de vocês um leite fora da geladeira? Por algumas horas. E quando você pega, o leite já está azedo? Justamente por isso. Porque ele tem todos os nutrientes que os micro-organismos ali precisam para desenvolver. E aí, esse pouco tempo que ele passa fora da temperatura adequada de armazenamento, ficou propício para o crescimento dos micro-organismos. E aí, a gente tem a deterioração desse alimento acontecendo, né? Então, por que o leite é uma cultura ideal? Porque ele apresenta alta atividade de água, em torno de 0,97. Ele possui pH próximo à neutralidade, 6,6 a 6,8. E ele é rico em nutrientes. Então, isso o torna um meio propício para a multiplicação dos micro-organismos. Quais fatores que vão acelerar a deterioração do leite? Temperatura inadequada. Então,
leite tem que ser guardado em refrigeração. Logo após a ordenha, 4 graus Celsius, né? Resfriamento rápido a 4 graus Celsius, em tanques de expansão. Se ele ficar fora dessa temperatura, vai ter a multiplicação rápida dos micro-organismos. Ou se ele ficar refrigerado, só que acima de 4 graus Celsius, a gente vai ter a multiplicação de psicotróficos. Outro fator que acelera a deterioração do leite, contaminação pós-ordenha, devido a falhas de higiene na ordenha, falhas de higiene no teto do animal, falhas de higiene dos manipuladores, falha de higiene da ordenhadeira mecânica, né? Então, tudo isso são fontes de contaminação para o leite. Falha de higiene do caminhão que transporta esse leite é uma grande fonte de contaminação também. Outro fator que acelera, gente, é o tempo prolongado de refrigeração. Ah, Marcelo, mas ele tem que ficar guardado sobre refrigeração. Aí você me fala que o tempo prolongado de refrigeração é um fator que acelera a deterioração? Por quê? Por mais que esteja em refrigeração, a gente tem micro-organismos que conseguem desenvolver ali, não tem? Não tem os psicotróficos? Então, eles vão desenvolver. Quanto mais tempo esse leite ficar refrigerado, maior vai ser o crescimento desses micro-organismos. Então, por isso que quando a gente compra lá a caixinha de leite UHT, ela dura, 4 meses, fechada. A partir do momento que você abriu, fica escrito lá, consumir em até 3 dias. Por que em até 3 dias? Porque o tratamento térmico garante a esterilidade comercial daquele produto, garante que não vai ter crescimento de micro-organismos na temperatura de comercialização, né? Não tem nenhum patógeno ali e não vai ter crescimento de micro-organismos na temperatura de comercialização, na temperatura ambiente. Por que depois que eu abro, então, esse leite não pode ficar mais na temperatura ambiente? Porque os micro-organismos que estão no ar já entraram em contato com o leite. O leite é altamente nutritivo para os micro-organismos também, então esses micro-organismos vão começar a desenvolver ali e vão deteriorar esse produto, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também acontecendo. E aí a gente esclarece até um mito sobre o leite UHT, que as pessoas falam que ele é um leite que tem muitos conservantes, né? Se ele tivesse muitos conservantes, a gente poderia abrir e manter ele na temperatura ambiente, porque seria o conservante que conserva ele. Que é um mito, né? Ele não tem muitos conservantes, ele pode ter estabilizantes, mas ele não tem conservantes, o que conserva ele é o tratamento térmico. Temos também a questão da utilização de embalagem inadequada, né? Então, uma embalagem que não traga proteção ao alimento pode ser um fator de aceleramento da sua deterioração. Principal alteração do leite: azedamento desse leite, né? Nós falamos que o leite está azedo. Por que o leite fica azedo? Ele fica azedo porque esses micro-organismos deteriorantes, eles fermentam a lactose e produzem ácido lático, né? Então, principal tipo de micro-organismos: bactérias láticas, principalmente do gênero Streptococcus. Essas bactérias, elas metabolizam a lactose por fermentação homolática e produzem ácido lático como produto final. Esse ácido lático, ele vai acumulando e o que ele faz? Ele passa o pH do leite de 6,7 para valores de 4,6. Então, ele altera o sabor devido à presença do ácido lático. Além disso, ele altera o pH e tira o pH do ponto isoelétrico da proteína do leite, que é da caseína. Ao alterar, né, o pH e ele sair do ponto isoelétrico da caseína, tem a coagulação dessa caseína. E aí a caseína forma um gel. Nesse caso aqui, é uma deterioração do leite. Mas a gente tem esse mesmo caso específico acontecendo para produção de iogurte. É a mesma coisa, só que a gente utiliza bactérias que são
benéficas e todo o processo ele é controlado, tá? Então, depois de coagular, né, depois de ter o ácido produzido, alterar o ponto isoelétrico da proteína, coagular essas proteínas, a gente tem a formação do gel, né? E o leite adquire também um sabor de azedo. Então, antes de ter a formação desculpa, gente, antes de ter a formação do gel, a gente já tem o leite apresentando esse sabor azedo, esse odor azedo, né? Um odor ácido. Além disso, pode ter separação de fase devido à liberação do soro. Relevância tecnológica é o que eu falei com vocês. Quando explorado de forma correta, a gente tem a produção de iogurtes, leite fermentado, de alguns queijos. Quando é por micro-organismos que são deteriorantes, a gente tem acontecendo a deterioração da nossa matéria-prima. O crescimento desses micro-organismos, além de produzir o azedamento do leite, ele também pode causar alterações cromáticas no leite. O que são alterações cromáticas? São alterações na coloração do leite. E essas alterações, elas são provenientes da presença de micro-organismos que são pigmentados, tá? É bem menos frequente do que o azedamento, mas pode acontecer. E aí pode ter uma coloração azulada acontecendo, que é devido à presença da Pseudomonas cincianea, né, que ela produz pigmentos azuis esverdeados, que é a piocianina e a fluoresceína, né? Acontece principalmente em leite refrigerado por períodos prolongados. Pseudomonas é psicotrófica, né? Pode também ocorrer do leite apresentar uma coloração amarelada, e aí é devido ao crescimento da bactéria Flavobacterium, que é uma bactéria gram-negativa que sintetiza pigmentos de carotenoides amarelos, tá? Também é psicotrófica. E temos também que pode ocorrer a presença da coloração vermelha, que aí ela vai ser devido a Serratia marcescens. Quem foi na aula que a gente fez da disciplina passada viu essa Serratia marcescens na placa no laboratório. Quando ela crescia, ela produz um pigmento vermelhado, alaranjado, rosado, sabe? Então ela produz essa cor tendendo à coloração vermelha, que é devido ao pigmento prodigiosina, né? E isso vai produzir essa cor avermelhada no leite, que também é uma deterioração, tá? Então, todas as alterações cromáticas no leite, elas vão ser devido à contaminação microbiana, que já é uma contaminação microbiana avançada. E o único destino desse leite é o seu descarte. Outro problema que a gente pode ter é a produção de gás e estufamento das embalagens, né? Então, com a embalagem ela vai inchando devido à produção do gás. E esse gás ele pode ser produzido por bactérias do grupo dos coliformes, né? Dos grupos das Enterobacteriaceae, que fermentam lactose e produzem gás carbônico como metabólito, tá? Isso vem muito de indicação, contaminação fecal e falha de higiene no processo, ou também pode vir em menor frequência devido à presença de espécies de Clostridium botulino, que são micro-organismos anaeróbios estritos, que produzem butirato, gás carbônico e hidrogênio. E eles vão ser problemáticos principalmente em queijos. Então, quais são os sinais? Pode causar estufamento da embalagem, pode causar a formação de espuma, né? Porque quando tem o gás sendo liberado, forma espuma dentro da embalagem. Sabor e odor desagradáveis, anormais aos produtos. Além disso, pode ter risco toxicológico, né? Porque o Clostridium, ele pode produzir toxinas perigosas.
Por aqui, gente, eu finalizo o que eu tinha para falar com vocês hoje de deterioração microbiana. Alguém tem alguma dúvida, quer falar, fazer alguma pergunta, ou querem compartilhar alguma coisa de onde vocês trabalham, que já aconteceu? Não? Todo mundo caladinho? Professor, é o Bruno. Pode falar, Bruno. Eu tava com a minha esposa aqui, a gente tava escutando a aula. Aí ela tava assim, indignada por causa dela. Ela falou assim: não posso nem comer o morango mais, lavar o morango com cloro para poder comer? Eu falei, não. Então, o que acontece, Bruno? Quando a gente pega, o cuidado é na hora que a gente vai comprar mesmo. Então, a gente pegou lá aquela embalagenzinha que vem o morango. Geralmente, a embalagem embaixo, ela é esverdeada, que já inibe da gente ver a coloração que está o morango, se tem a presença de fungo ali ou não. Mas ela não nos inibe de ver se tem líquido ali. Então, por exemplo, quando eu vou comprar na minha casa, o que eu faço? Eu viro a embalagem e verifico se o fundo dela está molhado. Porque geralmente, quando o fundo está molhado, é porque já tem a presença, tá? Aí eu já não compro aquela ali. A que eu compro, assim que eu chego na minha casa, eu já lavo os morangos e já sanitizo em cloro. Porque aí ele tem uma vida de prateleira um pouquinho maior. Sanitizo em cloro, tiro, deixo escorrer, tiro, jogo água potável, né? Deixo escorrer bem e guardo na geladeira. Por quê? Porque assim a gente aumenta um pouquinho a vida útil. Mas se a gente encontra um ali, não pode mesmo. Pode falar com ela que a gente tem que descartar. Ela tá ouvindo aqui, ela já ouviu tudo aqui. Mais alguém, gente? Eu vi as palminhas do professor Roseli aqui levantando, e aí me fez lembrar uma vez que eu morava muito próximo a um supermercado e eu fui comprar uma manteiga de uma marca muito conhecida, de uma marca de uma empresa grande e tal. E aí eu comprei a manteiga, cheguei em casa e foi assim, tinha ido buscar pão e esqueci que a manteiga tinha acabado. Então voltei, comprei a manteiga, cheguei em casa, quando eu abri, estava mofada. Aí eu fui, retornei até o supermercado, troquei, peguei outro, cheguei em casa, estava mofada. Aí eu fui devolver para ele e disse assim, olha, eu não quero. Porque o problema está onde? O problema está no lote de contaminação pós, né, invase ali. Então, após o invase, ocorreu a contaminação e aí esses fungos foram desenvolvendo ao longo da vida de prateleira. Quando a gente foi comprar, já apresentava o fungo. Pode ter desenvolvido quando? Quando foi o transporte foi em temperatura inadequada e aí propiciou o crescimento desses micro-organismos ali, né? Então, a gente tem vários pontos de gargalo que pode ter acontecido. Pode ter acontecido dentro do próprio supermercado, que não manteve a temperatura, né? A gente tem esses pontos de gargalos. Mas a gente não pode consumir. Por quê? O que muitas pessoas que não têm o conhecimento fariam? Tirariam a parte de cima, descartaria e comeria o resto. Mas é isso, a gente não sabe onde está. Depois, Bruno, você mostra para sua esposa, tem uns vídeos que a gente acha no YouTube que são bem legais, que mostram isso, como o esporo, ele... E ela já deve ter visto mexendo com as coisas em casa também, né? Mas como o esporo, ele se espalha pelo ar, né? E esses vídeos mostram em câmera lenta, com câmeras de aproximação maior, e aí a gente consegue perceber os esporos. É muito legal da gente ver, e aí a gente consegue ter uma noção maior do que acontece ali, por exemplo, quando ele libera ali dentro do pacote de pão. Vai espalhar em tudo, não tem para onde ir, né? Vai ficar todo o pacote contaminado. Tá ok? Mais alguém, gente? Professora, no final de semana a gente foi limpar a geladeira, a gente sentiu um cheiro meio desagradável na geladeira. E a gente não estava vendo de onde ia. Ele caiu um limão por trás uma laranja, um limão por trás do cestinho de frutas, e a gente não viu. E aquele cheiro estava naquela decomposição dele ali. Ele estava todo verde e com aquele cheiro bem desagradável dentro da geladeira. Aí pensa,
esses esporos, né? Vocês foram tirando e foi limpando. Mas esses esporos espalharam pela geladeira toda. Então, às vezes, eles não vão desenvolver ali, porque não é a temperatura mais propícia para ele naquele momento. Mas se acontecer de ter um pico de energia, alguma coisa que pode propiciar ao desenvolvimento dele. Ou não, ele pode simplesmente espalhar, contaminar outros alimentos e ao você retirar, ficar um tempo fora. Então, o certo é ir sanitizando todas as embalagens que está dentro e tal. Mas olha só, o que ele causou de transtorno, né? Como que o odor se espalha. E se espalha por quê? Porque tem a produção desses compostos que são voláteis que vão disseminar pelo ambiente. Certo? Mais alguém? Mais alguma coisa também, Bruno? Pode falar, tá? Ô, professora, outra coisa também, lá na empresa a gente trabalha com água mineral, fabricação, em vasos de água mineral. A gente começou com shelf life na nossa água de 6 meses. E a gente fez um estudo, fez a análise durante os primeiros 3 anos, e a gente viu que dava para a gente aumentar o shelf life, e a gente aumentou para 12 meses. Que a gente viu que esse produto aguentaria 12 meses de prateleira. Então, porque no começo a gente, como estava iniciando, uma planta que estava parada há 20 anos, a gente detectou muito fungos pelo ambiente, a localidade, e a gente ficou com medo desse produto 12 meses na prateleira e começar a apresentar fungos, né? E o que acontece com a água, né? Se ela não ficar muito bem armazenada nos locais de comercialização e tiver incidência de sol, né? Já tem o crescimento de alga mais propício. E aí também pode acontecer da contaminação ter o crescimento de fungo. E é um grande problema que tem, né? Porque a indústria ela mantém ali dentro de todas as condições ideais de armazenamento. Mas e depois que sai da indústria? Como fica no transporte? Quando chega nos supermercados, onde ficam estocados, né? E essas condições que a gente avalia ali da vida de prateleira, ela tem que garantir isso tudo. Porque na hora que vem o problema, chega até os consumidores. Ô, gente, eu não lembro se eu comentei com vocês, eu acho que eu comentei sobre a questão da presença de bactéria no detergente. Nós falamos sobre isso na última aula? Acho que não, né? Falou, Bruno? Você lembra? Eu acho que não. Então, saiu, né, essa semana para trás na mídia, e vocês devem ter visto que é uma marca famosa, é uma marca muito conhecida, que foi do detergente da IP. E aí esse detergente contaminado com pseudomonas aeruginosas. E a pseudomonas aeruginosas, ela é uma bactéria patogênica, mas ela é uma bactéria patogênica oportunista. O que isso quer dizer? Ela acomete o organismo de pessoas que estão mais debilitadas. Então, por exemplo, assim, às vezes eu vou ter contato com ela, mas eu não tenho nada, eu estou saudável, ela não consegue desenvolver no meu organismo. Mas dentro da mesma casa tem uma criança. A criança acaba sendo mais frágil, né, mais sensível, e pode desenvolver no organismo dela, ou tem um idoso. E aí veio esse boom na mídia, né? E aí o boom foi tomando proporções, como tudo no nosso país, tudo muito polarizado, tomando muita proporção. E pessoas entraram em defesa da marca. E essas pessoas que entraram em defesa da marca fizeram coisas muito absurdas para tentarem defender. Uma das coisas, não sei se vocês viram, tinham pessoas bebendo detergente para mostrar que esse detergente não faz mal. Olha, eu até bebo. Espremendo no pão. E aí são coisas tão absurdas que não é só pela contaminação microbiana, que já é um problema muito grande. Também é pela risco de contaminação química, porque ele não é um produto para a gente comer. Ele é um produto que tem compostos químicos ali que vão fazer mal ao nosso organismo, né? Então, a gente tinha ali 2 riscos de contaminação acontecendo para essas pessoas. E aí as pessoas, várias
começou no meio de circulação falando que era boicote do governo em relação à marca com a Anvisa. E eu fiquei assim, gente, o que será que foi, né? Como que a Anvisa chegou nessa marca e tal? E aí depois eu vi falando, não sei se vocês viram, a gente tem uma outra marca no nosso país que é muito grande, que é a Unilever, que é a dona da Omo, e foi a Unilever que denunciou. Por que a Unilever denunciou? A Unilever fez uma denúncia em outubro do ano passado e fez essa denúncia agora. O que as marcas grandes fazem, gente? Elas analisam o seu produto e elas analisam o produto dos seus concorrentes. E elas analisam tanto em relação às características que o produto tem, para ela melhorar o seu produto e ela ser mais competitiva no mercado, mas ela também analisa em relação às implicações de legislação. E aí, uma empresa identificou o problema que estava acontecendo com outra empresa. E ela que foi e denunciou frente ao nosso órgão de fiscalização a contaminação que estava acontecendo naquele produto, né? Que traz risco para nós, população, porque a gente estava usando para lavar nossos utensílios, as coisas que a gente usa para alimentação. Além da gente estar usando assim, a gente está disseminando esse micro-organismo pelos leitos de rios, né? Então a gente passa a ter esse micro-organismo mais disseminado. Então eram vários riscos ali acontecendo. Então é muito importante que a gente passe esses conhecimentos à frente, dentro da nossa casa, né? Dentro das pessoas, com as pessoas próximas a nós, que não é só pela questão do risco microbiano, que já é muito sério, mas também pela questão do risco químico, que é um produto que a gente não pode ingerir. Ele é um produto feito para limpeza das panelas, pratos, utensílios, com posterior enxágue. E o rótulo vem muito claro sobre isso. A gente tem visto também uma fiscalização muito crescente em relação às nossas indústrias. Não sei se a fiscalização está crescente ou se a divulgação de informação, né? Podemos dizer assim, que a divulgação está muito crescente. Então, hoje, quando acontece o fato, logo já está noticiado nas redes sociais, já está noticiado na televisão sobre o que está acontecendo. Então, antes que a gente esperava chegar o Jornal Nacional para a gente saber o que estava acontecendo, hoje a gente sabe ali a todo momento, né? Então, tendo uma circulação de informação muito maior, que é importante a gente ir compartilhando e fazendo esses recortes, tá? Se alguém mais quiser fazer algum comentário, pode falar. Eu estou aqui à disposição. Não? Então, gente, boa noite, bom descanso a todos. Até sábado, né? Eu ia falar até a nossa próxima aula, mas alguns eu devo ver sábado, então espero vocês no sábado. Para aqueles que não conseguem vir, eu vou deixar a apostila disponibilizada lá, né? O material das aulas que nós iremos executar presencial, disponibilizada para que vocês tenham acesso a esse material. E aí nós nos encontramos também no próximo encontro síncrono, tá? Boa noite a todos, bom descanso. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.